Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Último capítulo, ou melhor, último episódio do Bicast, temporada 2024. Marina, seja bem-vinda. Olá, novamente. Oi, pessoal. Tem que ter um bolinho aqui hoje, esperava que tivesse um bolinho, uma coisa, uma gracinha. Uma serpentina caindo. O último episódio dessa temporada. Fogos de artifício. Tu tem que botar, Bruno, no... Tem como? Mas assim... Um negócio, uma coisa, uma inteligência artificial que bote uma explosão. Isso. Primeiro a gente quer agradecer, né, ao AZ pela oportunidade da gente estar aqui nessa temporada aí. Fomos eu e Marina ao longo de todos esses podcasts. Foi super interessante pra gente ter esse novo contato com vocês num formato um pouco mais leve, num formato de conversa, um cafezinho, uma aguinha. A gente tá feliz com o resultado. Sim. O feedback dos alunos também tem sido muito positivo. Então a gente quer deixar aqui registrado o carinho de vocês também que compartilharam os episódios, que enviaram para algum amigo. A gente sabe que a gente depende dessa audiência, né? Não faz sentido... Toda uma estrutura, eu sei que vocês não estão vendo, mas tem um monte de iluminação por trás, cabos, fios e um bocado de gente que trabalha para fazer esse encontro dar certo, né? Com certeza. O Bruno tá mandando um beijo também, tá? Ele nunca vai aparecer, porque é isso, ele é essa entidade que tá por trás, mas que nos ajuda a fazer a mágica acontecer. Hoje nós vamos conversar sobre a competência 5, que eu acho... que como a competência 4, para você aí que nos ouviu na competência 4, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Aquela competência que o aluno diz, puxa vida, qualquer coisa vai me avisando, né? Inclusive na própria aula de competência 5, muitos alunos não assistem, porque imaginam que a coisa já tá ganha, ou porque eu tiro sempre 200 e tirando sempre 200, naturalmente no dia eu também tirarei. E aí? Gente, a vida é de fato uma caixinha de surpresas. Não estamos aqui... Não estamos aqui agorando para que dê errado. O seu texto, porque nós somos os maiores torcedores aqui de todos vocês, tá? Aliás, não faria sentido Não que fosse faria diferente. o menor sentido, então não queremos esse comentário aí. Mas estamos aqui como agentes da educação para te dizer que é preciso que você esteja atento até o ponto final, o finalíssimo da sua redação. Que bom que você sabe que a proposta de intervenção trata de 4 elementos mais um detalhamento. Que bom que você tem essa consciência independentemente do tema. E que bom que ao longo da sua jornada aí desse ano, você percebeu que você tem tirado 200 nessa competência. Isso não significa que você pode simplesmente relaxar e fazer sempre a mesma coisa de olhos fechados, né? É muito aquela comparação com... Bom, é muito comum que as pessoas batam de carro já perto da sua casa, né? Já perto de chegar em casa, porque já relaxou e aí já passou todo aquele estresse, né, da viagem, se distraiu. A competência 5, ela é exatamente isso. Ela é, sim, uma competência que, comparada com outras, né, tanto a 4 como a 3, a própria competência 1, é fato que ela é uma competência menos mutável, né? Ela é uma competência bem concreta, ela é muito bem definida, ela não tem grandes mistérios, mas ela é parte do texto. Isso significa que você precisa prestar atenção em como você escreve essa proposta de intervenção, né? Sim, eu achei ótimo o exemplo do carro, acho que é bem didático no sentido de nos mostrar que é justamente nos momentos em que a gente está mais relaxado que a coisa acontece de errado, né? Diz que morre afogado quem sabe nadar, né? Exatamente. Acho que é um pouco por esse caminho aí. Eu acho que antes de qualquer comentário a respeito da estrutura propriamente dita, a gente precisa partir de 2 premissas que, na verdade, já são amplamente conhecidas pelos nossos alunos. Mas como a gente não tem certeza sobre aqueles que nos ouvirão... né, é bom a gente talvez não seja tão repetitivo assim comentar que, claro, os direitos humanos precisam ser respeitados. Ponto final. E aí a gente pode discutir sobre isso em sala, o aluno pode expor a sua opinião sobre achar isso certo ou não certo, sobre ele discordar de alguma premissa dos direitos humanos. Eu acho que o debate está aí. Sim, né? Nós, todos como os professores, debates são válidos, né, dentro desse âmbito. A gente pode bater boca em sala, né? Bater boca no melhor do sentido. A gente vai lá, discute, você diz o que pensa, a gente retruca, a gente reflete. O que a gente está aqui é te apresentando um ponto.
é preciso respeitar os direitos humanos sob o risco de ser, né, penalizado ali nos 200 pontos. Já houve um tempo em que a redação era zerada. Se isso viesse a acontecer, não é mais o caso. Agora o desconto é de apenas, vou colocar entre aspas, 200 pontos. Outra premissa, Marina, deixa por sua conta, que é aquele diálogo que precisa haver entre as propostas e o planejamento do texto, certo? Comenta um pouco pra gente. Vamos lá, gente, pensando no seguinte. A minha proposta de intervenção, ela logicamente é uma proposta de intervenção que visa a resolução do problema relativo ao tema. E eu preciso, ao longo do meu texto, ter apontado ali as causas para que esse problema de fato exista. O que é que mobiliza esse problema? Eu só posso realmente propor uma intervenção relativa aos pontos que eu comentei no meu texto. Então, eu não posso pensar uma proposta que esteja distante daquilo que foi elaborado no meu desenvolvimento. Isso é algo que mostra para o corretor que você não fez ali um planejamento, uma abordagem planejada, organizada da redação. Então, a proposta de intervenção, ela é uma proposta de intervenção que está sempre articulada ao projeto textual do aluno. E por isso, a gente diz que você, durante ali a elaboração do seu projeto de texto, precisa dedicar um espacinho para organizar realmente. E não precisa ser um plano de governo, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Você não vai ser o presidente da República. Não para com esse discurso muito bobo de que, mas o Enem tá pedindo para resolver um problema do Brasil que os presidentes não resolvem. Gente, não é para você trazer ali, de fato, as medidas que você pensou aí ao longo desses anos para resolver todos os problemas do Brasil. Você precisa só, como uma pessoa que terminou o ensino médio, ter noção de que se você está dizendo... Ter noção. No fim das contas. Sempre bom. Sempre Ponto que você final. puder... Tenha noção. E na proposta de intervenção não é diferente. Você tem que ter simplesmente a noção de que se você está argumentando que, vamos lá, um dos obstáculos relacionados às adoções no Brasil se trate da burocracia, da alta quantidade de processos, você pensaria assim, bom, que maneira... Que atitude, que intervenção ajudaria a amenizar, pelo menos, esse problema? Você não precisa ter um número... Bom, eu acho que deve haver um aumento de 75% dos assistentes sociais. Sim. Não preciso desse nível de especificidade. Mas eu preciso, sim, pensar que, bom, se tem muitos processos... uma forma de resolver isso seria contratando mais assistentes sociais para lidar com essas visitas, com todo o processo, que é, de fato, um processo demorado. Afinal, o processo de adoção não pode ser simplesmente assim, quero adotar. Toma aqui uma criança. Então, eu tenho que ter noção. Sim. É assim que eu resolvo o problema. Caramba, contratando mais assistentes sociais. Mas aí não vai ter dinheiro. Mas o governo não vai ter... Gente, calma... Vamos lá, você não vai ser o presidente, sim, não sei, mas não agora. Então, você está simplesmente tentando resolver aquilo que você disse que era um problema, né? E aí a gente volta naquele comentário que a gente fez lá na nosso podcast da C3. Gente, pensem sobre os problemas. Eu sempre também costumo dizer isso sobre a C5. A analogia do carro. E essa relação com aquele problema que você vai jogando para debaixo do tapete, uma hora ele vem. O aluno que não pensou sobre o tema, ao longo do desenvolvimento, ele vai se encontrar num beco sem saída quando ele chegar na proposta de intervenção. Porque ele vai ficar assim, e agora? O que eu vou resolver? Qual vai ser a minha ação da minha proposta? Né? Porque ele não disse lá no desenvolvimento qual era o problema. Não apontou uma causa. Então, eu acho que isso cobre aí essa sua pergunta, né? Eu preciso planejar o texto, eu preciso resolver na C5 aquilo que eu desenvolvi nas minhas argumentações. E ainda que o aluno consiga desenvolver e definir ideias bem projetadas, cada uma para um parágrafo, eu sinto que como aluno, aproveitando a brincadeira que a gente fez, né? Ele não tem a noção. E quando a gente diz tem que ter noção... Tem que entender um pouco do que tá rolando. Do contexto. O que rola no Brasil quando o assunto é pirataria? Sim. Né? Para você entender quais são possíveis medidas de controle. Como é que se faz, então, para estimular
a adoção? Convence-se? Conversa-se? Como é que é Como o que é processo? isso, né? Essa noção é de mundo mesmo, né? É de Realidade. De realidade. Por isso que um aluno muito curioso pela realidade brasileira, um aluno que está em constante pesquisa e investigação sobre o que está acontecendo, tende a ter uma maior facilidade. Então vamos imaginar aquele aluno que definiu, né, bem? Definiu o tópico frasal 1, escreveu. Definiu o 2, escreveu também. Quando ele chega na proposta, e aí eu não sei se esse movimento acontece conscientemente ou inconscientemente. Como? Pode ser uma hipótese ele não ter noção de como seguir, ok. Mas pode ser também uma tentativa de... Bom, eu vou apresentar uma proposta de intervenção que seja ampla o suficiente, porque assim, ao mesmo tempo, eu não preciso pensar profundamente e, bem ou mal, eu uso essa proposta aqui pra em muitas temáticas. Eu acho que o risco é justamente que o corretor, ao perceber que ela é muito genérica, sentir que ela não se vincula ao que foi dito no texto. ao que foi. Porque é isso, você tem uma ideia X, e aí você tem uma proposta que ela é tão aberta que ela não só abarcaria X, como ela abarcaria Y, Z, W. trocentas outras. Sim. Será que ela está suficientemente vinculada? Sim. Nas últimas correções que eu tenho feito, assim, dos meus alunos, eu coloco, olha, eu tô te dando essa nota, mas eu não posso te garantir que vai outro ser corretor assim. daria, não. Talvez, eu não acho impossível que um outro corretor de repente, encrencasse com isso aqui. Ah, professor, você não pode me dar garantias? Não. Mas às vezes não mesmo. Isso não significa que eu tô sendo leviano Sim. ou tentando deixar você ainda mais ansioso. É porque existe um critério, e é bom que você saiba, que vai se amparar no quão genérica é aquela construção. Sim. Né? Isso vale para ação, principalmente. Principalmente. Isso tá lá no material, gente. Não é invenção nossa. Isso é orientado. Né? A banca orienta a gente. Inclusive, de ação inválida. Ação inválida. Né? Tamanha a... Inválida porque, na verdade, você não está sugerindo nada, né? Quando a gente fala de proposta de intervenção, para pensar. Intervenção, na própria noção dessa palavra, vem a ideia de que você vai alterar alguma coisa, Sim. né? E um dos elementos da proposta de intervenção, na verdade, o elemento central, é a ação. Eu preciso sugerir algo para ser feito que vai intervir. E esse algo a ser feito, ele precisa ser nomeado, ele precisa ser concreto, ele precisa ser conhecido pelo seu leitor. Quando você fala simplesmente que medidas devem ser tomadas, que o governo deve tomar medidas, que ele deve criar medidas, olha como isso não diz nada. Eu tenho visto muito a políticas públicas, não sei se você tem acompanhado, que em tese, muitos problemas podem ser atenuados por meio de políticas públicas. Mas quando um aluno coloca políticas públicas na ação, né? O Estado deve criar políticas públicas. Aí você imagina que com a apresentação do meio, da finalidade, do detalhamento, todo vai te fazer entender, levar a algum nível de entendimento. Você chega até o final e você não entendeu, afinal de contas, que políticas públicas são essas. Né? Gente, políticas públicas podem ser tantas coisas. Meu Deus, eu diria até que quase tudo. Porque qualquer ação estrutural proposta pelo governo, num sentido coletivo, é uma política pública em algum nível. Sim. Portanto, o que você está dizendo é nada nesse sentido, né? Então... É preciso, sim, tomar certo cuidado, né? Eu tenho alimentado muito esse discurso nos alunos. São 2 corretores. E são 2 porque a gente não pode colocar sobre as costas de uma única pessoa. Uma única avaliação. Sim. Poxa, professor, então você acha que é possível aqui haver uma discrepância? Acho. E a gente não só acha, como a gente tem visto isso ao longo dos anos, quando a gente nota que é cada vez mais alto o número de notas 980. Não é? Não tem sido a cada ano, uma chuva de 980? E assim, muitas vezes pela C5 também, não é só a C1. Então, quando a gente fala sobre esse olhar atento, é para justamente assim, não que a gente queira que você tenha medo da redação do Enem, né? Que você em algum nível talvez seja sadio, mas que não fique amedrontado, né? Não precisa ficar amedrontado. Mas, gente, é muito importante que a gente esteja realmente disposto a escrever a redação
de maneira clara e consistente sobre o tema. Então, assim, política pública pode ser você aumentar a verba, contratar mais profissionais, criar uma outra abordagem para aquele problema, para o combate àquele problema. São tantas coisas, são tantos detalhes que estão inseridos nessa construção e que só vão ficar claros para o corretor se você especificar. E que vai ser mais fácil de você especificar se você já tiver tido algum nível de profundidade na sua argumentação. Se na sua argumentação você tratou ali de um número insuficiente de profissionais, se você argumentou que há uma distribuição desigual de investimentos pelo território nacional, olha como isso é um detalhe que pode ser aproveitado lá na sua proposta de intervenção. Então, eu não vou falar simplesmente de aumentar os investimentos, eu vou falar de distribuir de maneira mais coerente os investimentos pelas regiões brasileiras. Isso já é muito melhor do que simplesmente falar que o governo deve criar políticas públicas. Né? Pois é, não precisa nem de tantos não detalhes. Não precisa de tantos detalhes. Algum nível um pouco... Você desceu um pouquinho, né? Você deu uma funilada de leve, que já deixou a proposta bem mais agradável e palatável. Né? Assim, nossa, isso aqui... realmente isso aqui resolveria o problema. Né? Assim, isso ajudaria a resolver o problema. É verdade, se fizesse isso, ia melhorar. Então, assim, de fato, assim, o aluno ele precisa demonstrar um senso crítico quanto à realidade. Esse tema aqui é sobre saúde. É a noção. É a noção. Saúde, então, tem o Ministério da Saúde, dependendo da discussão, vigilância sanitária. Essa outra discussão aqui, Anvisa. Olha, já sei aqui como é que eu vou lidar com isso. E assim, você vai caminhando. Poxa, Marina, eu não tenho esse nível de informação. Que bom que a gente tem aí 4 semanas pela frente. Essa é a hora de você entender melhor como é que funcionam as coisas no seu país, então. Se inteirar das discussões, entender qual é a instância governamental que trata de leis, qual é a instância que trata de resolução de investimentos e assim por diante, né? Antes tarde do que nunca. Sim. Estamos na época justamente de afunilar, né? De afunilar. Bom, você já entendeu o que fazer na redação, conhece as competências. Vamos agora, né, pegar aí essa bagagem que vai ajudar você a construir um texto muito mais consistente, né? Esse é o momento. Então, pra gente não ficar só nessa discussão muito técnica de detalhamento, a gente e tal, eu acho importante que a gente pontue muito isso, né? A proposta de intervenção, ela tem muito essa... E é por isso que ela tem esse vínculo com os direitos humanos, né? Ela tem essa evocação do seu papel de cidadão. No fim das contas, é só por isso que a proposta de intervenção está relacionada aos direitos humanos. Não é nenhum projeto esquerdista, né? Ele é simplesmente uma noção de cidadania. Assim como você ter conhecimento de como certos problemas sociais poderiam ser resolvidos ou amenizados. Cidadania, né? É isso. Bom, acho que quanto a isso a gente fez um passeio grande. Na verdade, a gente tocou em vários aspectos, né? Dentro dessa preocupação maior que é a relação entre a proposta e o projeto de texto. Já que a gente estabeleceu uma conexão entre C5 e C3, porque no fim das contas foi o que nós fizemos agora, eu acho que a gente pode também fazer uma conexão, embora a gente não precise levar tanto tempo, com relação a C1. Tá. Né? Que é uma pedra no sapato, já passamos por esse capítulo de nossas vidas. Sim. Gente, não adianta que sua proposta de intervenção apresente os 5 elementos se a gente não consegue encontrá-los. Na verdade, de nada vale, não é? Sim. É muito comum que o aluno apareça para mim, imagino que para você também, acho que isso deve ser uma constante em várias instituições de ensino, não só no AZ, que é o aluno que, olha, eu coloquei, todos os elementos estão aqui. Sim. Mas aí quando você vai ler, você percebe que você não deu ponto, ou que alguém não deu um ponto, porque a gente não conseguiu encontrar. Diferenciar um do outro, né? A gente não conseguiu achar. Traduzindo, a sua construção sintática, morfológica, ela tem que ser perfeita de ponta a ponta. Claro, não é que ela venha perfeita desde a linha 1. Agora, se nesse momento, vou falar a conclusão porque normalmente a gente coloca, se na conclusão tem ali uma construção subordinada, meio
travada numa outra, uma oração reduzida de gerúndio que tem uma cara de meio, mas que também parece um pouco finalidade, né? O aluno que trepida um período sobre o outro, aí você não sabe muito bem onde termina, onde começa, um erro de vírgula aqui e acolá. De repente, você acaba dissipando a percepção do corretor em relação àquele elemento. Aos elementos. E aí, sabe o que vai acontecer? E a gente espera que não. No ano seguinte, você vai pegar a redação, vai ver um desconto, vai pensar assim, mas tá tudo aqui. Como é que... Mas eu coloquei tudo. Pode ser que você atribua até ao corretor o fato de ele não ter achado, quando na verdade é que você não criou uma estrutura necessária para que aquilo ficasse evidente. Claro o suficiente. Claro o suficiente. Então, se você tem uma preocupação com o C1 na sua redação, pessoal, na proposta de intervenção, isso tem que estar assim... Ela não acaba. Ainda mais aguda essa preocupação, né? Porque... depende essencialmente da sua construção, a compreensão da proposta de intervenção. Assim, lógico, do texto inteiro. Mas é que a proposta de intervenção são 200 pontos em uma coisa só. Né? Então, assim, é como se fosse um bônus da C1, né? Ela fica ali potencializada. Não adianta nada você pensar assim, bonitinho em tópicos, porque a proposta de intervenção não é feita em tópicos. Né? Então, às vezes, o aluno planeja bonitinho em tópicos e na hora de fazer a frase fica um blá, blá, blá. Não entendo nada. Então, assim, gente, as palavras que eu utilizo para conectar o modo, a ação, de maneira que o corretor realmente identifique, essa aqui é a ação e agora começou o modo. Isso aqui é o agente e o que veio logo agora é claramente o detalhamento do agente. E assim a gente vai conseguindo puxar as informações para que a gente possa atribuir 40 pontos a cada um desses elementos. Né? Se eu não consigo identificar onde que está começando o modo, quando que acabou a ação, onde que começa o detalhamento, o que é o efeito... Eles se perdem de tal modo, de tal maneira, que você vai acabar perdendo o ponto. Eu acho que uma das construções que mais realizam aí esse prejuízo, pelo menos ali na proposta de intervenção, e eu acho isso assim, não é nem polêmico, mas assim, eu sempre indico que os alunos não usem na proposta de intervenção, porque eu acho que acaba ficando muito confuso e gera um pouco desse mau uso, é o gerúndio. Né, para falar do modo. Quando você bota o gerúndio para falar do modo, você está dificultando o corretor de compreender se aquilo ainda faz parte da ação. Se você queria que aquilo ali fosse, na verdade, o detalhamento ou a finalidade. Né? Então, assim, e a Marina não falou para não usar gerúndio na redação. Não foi isso. Né? É para não usar o gerúndio na hora da proposta de intervenção com a intenção de que esse gerúndio seja algum elemento constitutivo dessa proposta. Porque aí o corretor não vai... Você vai esperar dele algo que ele não tem como fazer, que é tentar entender o que estava na sua cabeça. Né? Não é como se você pudesse escrever de qualquer maneira. E ele vai automaticamente se separar. Vai conseguir achar de qualquer forma. Aliás, muitas vezes, né, nós corrigimos redação o tempo todo, eu fico quebrando a cabeça mesmo assim, não, mas espera. Tá, mas se isso aqui é modo, então... Então não tem detalhamento. Então não tem detalhamento. Tá, mas se isso aqui é detalhamento, então tá repetido, porque aí você fica ali, e claro, gente, nós somos professores de vocês, a gente tá em sala de aula, a gente senta, pega a folha, lê, relê, volta, chama um aluno, vem cá, peraí, me ajuda, o que você quis dizer com isso? Tá, mas espera, deixa eu olhar de novo. É óbvio que isso não vai acontecer no dia. Correção do Enem, uma correção acelerada, feita às pressas. Às vezes o fato de ser feita às pressas favorece o aluno, porque o corretor acaba não achando um acento, um problema aqui e acolá. E às vezes prejudica. E às vezes prejudica, porque nesse momento, na dúvida, tomara a Deus que ele seja benevolente e diga assim, tudo bem, não, vai dar para entender aqui mais ou menos. Mas a gente não pode contar com benevolência de ninguém, porque, de novo, por mais que um de repente aceite, o outro não entendeu, e aí vem a discrepância de 20 pontos. E lembrando que prova do Enem não tem recurso. Né? Não tem recurso. Você não vai ter como depois ir lá e falar assim, rever aqui, pedir uma revisão de prova. Não existe isso. Então, a gente precisa realmente construir as nossas propostas de intervenção com uma atenção especial ao esquema sintático dessa frase.
né? A gente, na nossa aula de propostas de intervenção, a gente costuma fazer um momento para tratar desses vínculos sintáticos semânticos, que são super essenciais para a construção da sua proposta de intervenção. Vai apresentar o modo, poxa, existem palavras da nossa língua que dão essa ideia. Por meio de, mediante, por intermédio de. Vai apresentar finalidade, tem uma infinidade de palavras que atribuem uma noção de fim, né? O a fim de, com o objetivo de, com o intuito de. Então, eu estou trazendo marcas linguísticas para o meu texto que fazem essa função de apresentar, né, o que eu quero dizer. E às vezes é a sutileza no problema, não é? Às vezes é uma sutileza, gente. Às vezes é um tempo verbal. Sim. Tá no infinitivo, a gente já... Opa, peraí, tem cara de ação. Deve fazer, deve agir. Sim. Deve... A gente já fica... Peraí, veio o infinitivo, tudo indica que isso vai ser uma ação. Então, você vê, a morfologia do verbo vai indicando pra gente que provavelmente aquilo é uma coisa. Vem aí uma ação. Se depois de um por meio de não vier um meio, meu Deus, o que vem? Então a gente, por meio, ativou. Já ativou pra marcar. Você tá ajudando o corretor, né? Nesse sentido. E aí vem justamente essa inteligência que você precisa ter realmente pra escrever a redação. Você tá querendo ganhar esse ponto. Então, ajuda. Né? Ajuda o corretor. O agente tal deve, aí coloca agora uma ação. Tá bom. Entrou o deve, você já sabe que é a interseção entre um e outro, É a né? interseção. A gente tá lendo, fala assim, deve fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa é a ação. Infinitivo. Caramba, então vou lá. E como isso vai acontecer? Por meio de... Então, o corretor, ele tá querendo receber essas informações. Quando vocês fazem frases muito confusas, isso quebra a mente do corretor. Ele fala, ué, deve... Aí, você não... Tem muita gente que faz isso, né? Deve por meio de... Nem falou ainda o que deve acontecer. Aí já bota o deve por meio de fazer, aí fica uma grande confusão. E se esse meio for longo, só vai aparecer o aí, às vezes, lá na bota frente. até o detalhamento. Por exemplo, né? Aí dá um exemplo, aí vem a ação lá no final. Gente, faz assim, com calma, uma frase em que você queira, de fato, expressar alguma coisa, né? Essa ação vai ser feita por não sei quem, assim, por meio disso, com a finalidade de... Olha como fica, né, tranquilo e calmo e coerente. Né? E, em tese, o aluno devia apenas escrever sua redação e deixar que o processo de correção ficasse por conta de quem corrige. Sim. Mas isso é em tese, nós estamos falando do maior exame do Brasil. Sim. São milhões de alunos, um volume de correção muito absurdo. alto. Não há nenhum outro exame no Brasil que tenha esse volume de correção que o Enem tem. Então, pessoal, a gente precisa sim considerar as variáveis envolvidas no processo de correção. É por isso que a gente esquenta a cabeça com o aluno. Olha, essa rasura não dá. Olha, essa letra não dá. Ah, mas tá escrito. Mas não é sobre isso, cara. Porque eu posso ficar aqui quebrando a cabeça pra ver... Onde que tá o modo. E o que você escreveu aqui? Não, peraí, fulano, o que você escreveu e tal. Mas no dia não tem isso. Então, é bom se preocupar, sim. A Marina comentou, né, assim... A gente não quer que vocês fiquem amedrontados, tremendo. Sim. Algum nível de tensão e respeitar a prova nesse sentido. É necessário. Porque é muito desgostoso para nós e muito triste pro aluno quando a gente às vezes encontra... Professor, aqui, ó, saiu a nota oficial, fui descontado de 20 pontos na competência tal, que eu nunca perdi ponto. Você vê o aluno desolado. Sim. A gente gostaria muito de poder pegar a redação, ligar para alguém e falar, oi, o que aconteceu aqui, né, e tal. E tentar entender. E aí a gente fica tentando extrair o entendimento, não encontramos, isso é muito comum. Sim. Né? É muito comum que a gente diga... E é muito triste, gente, assim, é muito triste mesmo você ver uma nota e falar assim, olha... Não tem como te justificar. Não sei o que aconteceu. E, assim, não é mentira, isso acontece, mas tem, de fato, coisas que você pode fazer pra minimizar essa chance. Exato. Né? É pra minimizar, é a gente tentar, assim, de fato, controlar aquilo que a gente pode controlar. E você pode controlar as frases que você escreve. Sim. Você pode fazer isso é algo que está dentro das suas possibilidades, né? Tentar colocar todos os elementos da proposta de forma clara. Vou colocar o meu agente, a ação é essa aqui, vou fazer um detalhamento
do modo, depois que eu explicar que modo é esse, vou colocar a minha finalidade. Pronto, né? E cada coisa no seu lugar, tendo essa clareza de quando começa uma e quando termina, para que o corretor ele consiga te acompanhar nesse raciocínio e você não passe por essa situação que é uma situação muito chata, né? Sim. Confia no seu professor. Confia no seu professor. Eu acho que esse é um recado, assim. Seja humilde a ponto de dizer, esse cara trabalha com isso, não é? Para com essa mania de ficar, mas eu sempre faço essa proposta. Confia no seu professor, porque às vezes, de novo, né? O professor dá a nota, mas ele vê que ali tem alguma um cheiro, coisa. uma chance. Puxa, olha, mas se eu tivesse corrigindo isso aqui em 2 minutos, numa condição de Enem... Talvez eu ia falar que essa ação não é válida. Confia nele, confia nele. O professor me deu a nota, não vai assim, mas deu a nota, então é isso. Então, se deu no dia, será com certeza. Não, mas o professor me deu um toque, ele disse que isso era perigoso, ele disse que isso aqui podia, numa correção rápida, não ser tão bacana. Gente, faz o caminho mais seguro, a gente tem uma oportunidade só. Sim. Não é o tipo de exame que vamos ver no que dá. Não, a gente não quer ver no que dá. A gente quer fazer para janeiro pra dar certo. Sair e não ver vocês preocupados, desesperançosos, chateados, aborrecidos com a gente, às vezes, e consigo mesmo. E principalmente na C5, porque, assim, a C5 bate nesse lugar do, meu Deus, mas eu acertei isso o ano inteiro, né? Então, e assim, se a gente tá ele falando vem é porque com a gente esse já viveu. peso, né? Vem com esse peso da desolação. Porque é assim, meu Deus, o que aconteceu ali? E a gente não quer também, né, saber que, puxa vida, eu podia ter avisado ao aluno. Então nós estamos aqui. Não é assim, puxa, olha, porque o aluno vem também assim, mas ninguém me me avisou que isso era um risco. Puxa, mas por que vocês não me deram um toque, então, que isso aqui talvez pudesse vir a ser descontado? Então a gente avisa, tô dando ponto, mas tem uma chance, presta atenção, é melhor mexer, confia, gente. Confia mesmo. Ninguém nunca se arrependeu de ter sido... Confiado no professor e ter sido mais cuidadoso. Nunca, né? nunca. O arrependimento é sempre sobre, puxa, caramba, eu tinha que ter pensado. Nunca é sobre, tomei muito cuidado, devia ter tomado menos cuidado. nunca é assim, né? Sim. É isso. É isso. É hora de dar tchau. A gente já fez os agradecimentos no começo do encontro, mas quero aqui redundar os agradecimentos. Esperamos que em 2025 o Biquete esteja a todo vapor. Quem sabe com novas ideias, com mais vídeos, com novos formatos, agregando novos valores e novas informações, né? Sim. Marina, obrigado. Muito obrigada, Um amigo. beijo. Até a beijo. próxima. Vamos aproveitar o final de semana agora, porque a gente também não é de ferro. Dormir um pouquinho. Dormir, né? Né? Tempinho bom pra isso. Tá um climinha ameno no Rio de Janeiro. A gente espera que você esteja nos ouvindo também tranquilo aí na sua casa. Se você estiver ouvindo na véspera da prova... Estamos desejando aqui energias super positivas, propostas repletas de elementos e construções sintáticas adequadas. Beijo grande, pessoal. Beijo, gente. Até a próxima. Até o ano que vem. Até.